Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo tem informação sobre reforço. O Vasco abriu negociações e tem interesse, muito interesse, em trazer um atacante do Atlético Paranaense para a temporada de 2023 aqui no Vasco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Wellington Rato, parece que a coisa está esfriando em relação ao Wellington Rato. Vamos falar também sobre um jogador do Vasco muito contestado, que está saindo para um clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Eu sei que todo mundo está em clima de Copa do Mundo, né? Ontem foi um dia, então, eletrizante. A Argentina perdeu, a França, que é uma das favoritas, venceu, teve o show pegando o pênalti do Lewandowski, enfim, um baita dia de Copa do Mundo, e você pode acompanhar todos os detalhes da Copa no OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo, vem aqui, ó, baixe gratuitamente. O link está na descrição desse vídeo. O OneFootball tem em tempo real, lance a lance, todas as informações das partidas da Copa do Mundo. Às vezes você está no trabalho, na escola, enfim, na faculdade, não tem como acompanhar. Você tendo o OneFootball no seu telefone, ele vai te notificar ali das principais informações sobre a Copa do Mundo, beleza? Para baixar gratuitamente, link na descrição ou então no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar completamente de graça. Bom, vamos começar falando aqui sobre negociação. O Vasco buscando reforços para a temporada de 2023. Bom, vamos falar sobre atacante. Todo mundo sabe que o Vasco está bem próximo aí de fechar com o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, fez uma excelente temporada. O Vasco está em negociações avançadas com o jogador quer jogar no Vasco na próxima temporada, o Vasco quer o jogador e está negociando aí com o Kashiwa Reysol lá do Japão. Negociação bem encaminhada, né? Bem provável que o Vasco finalize nos próximos dias essa negociação e o Pedro Raul seja atleta do Vasco em 2023. Mas além do Pedro Raul, tem outro atacante que está na mira do Vasco. Informação dada em primeira mão por mim lá no Twitter. Se você ainda não me segue no Twitter ou no Instagram, tá aparecendo agora aí na tela, é @PintoJuninho, me segue lá no Instagram, me segue no Twitter, que eu também coloco informações do Vasco lá. E ontem eu trouxe em primeira mão essa informação, que depois foi confirmada pelo Globoesporte.com, pelo Vene Casagrande, enfim, por outros veículos, né, que cobrem o Vasco da Gama. O Vasco está negociando com o atacante Bissoli, do Atlético Paranaense. Guilherme Bissoli, do Atlético Paranaense. Ele atuou nessa última temporada pelo Avaí. Ele pertence ao Atlético, estava emprestado ao Avaí nessa última temporada. E agora ele retorna de empréstimo ao Atlético Paranaense, onde ele tem contrato até 2023. A negociação com o Guilherme Bissoli está em estágio inicial. O jogador é representado pelo Giuliano Bertolucci, né? É o escritório do Giuliano Bertolucci que cuida da carreira do jogador. O Bertolucci, que tem uma boa relação com o Vasco, né? Ele é o empresário do Andrei Santos. Então essas conversas estão em estágio inicial e o Vasco deixou claro para o Giuliano Bertolucci que tem o desejo de ficar com o jogador em definitivo, ou seja, em adquirir, em comprar o jogador que tem contrato com o Atlético Paranaense até o final de 2023. O Bissoli tem 24 anos, é cria do São Paulo e chegou ao Atlético Paranaense em 2020. Ele foi emprestado ao Cruzeiro, retornou ao Furacão e depois foi emprestado ao Avaí. No Brasileirão do ano passado, ele disputou 32 jogos pelo Avaí e marcou 14 gols. Bons números, né? 14 gols. O problema desses números, aliás, não chega a ser um problema, né? É que desses 14 gols, 10 foram de pênalti. Tem um mérito, né? Sabe bater pênalti, mas é um número elevado aí de gols de pênalti, né? O atacante Bissoli, 24 anos, informação trazida por mim lá no Twitter, está em negociações com o Vasco. O Vasco abriu negociações e o Paulo Brax deixou claro que quer contar com esse jogador para a próxima temporada. E aí,
Bissoli, o que você acha? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante. Eu vou dar a minha opinião aqui agora. Assim, não acho que o Bissoli seja um mau jogador, mas é o tipo de contratação que o Vasco Associação conseguiria fazer, né? É uma contratação do nível que o Vasco faria caso ainda fosse associação, voltou para a Série A. Era esse tipo de jogador que o Vasco ia procurar no mercado. Jogador que está sem espaço no Atlético Paranaense, que está sem espaço no Corinthians, enfim, esse tipo de jogador que o Vasco vem contratando nos últimos anos. Então, o que a torcida do Vasco deseja, né, com a SAF, é uma mudança de patamar, do Vasco buscar jogadores como o Pedro Raul, que está em alta, ir lá e comprar o Terans do Atlético Paranaense, que dizem que o Vasco também tem interesse, o Kehler do Internacional. Então, acho que o Bissoli é um jogador de uma prateleira bem abaixo do que esses citados. Mas é claro, né, não tem como o Vasco montar um elenco com 20 jogadores renomados, né? Com 20 jogadores que estão em alta. Então, se for um jogador para compor elenco, eu acho que pode ser uma aposta válida. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de jogador que está saindo, informação já confirmada. O Matheus Ribeiro, lateral direito, está de saída do Vasco e vai jogar no CRB na próxima temporada. O CRB deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral direito Matheus Ribeiro para 2023. O presidente do clube, o Mário Marroquim, informou a Globoesporte.com que a negociação com o lateral Matheus Ribeiro está muito bem encaminhada. Abre aspas aqui para ele. Ele está apalavrado com a gente. Falta apenas chegar o contrato assinado. Mas já está tudo certo com o Matheus Ribeiro. O Matheus Ribeiro, que tem 29 anos, chegou ao Vasco aí no meio da temporada de 2022 por conta da lesão do Gabriel Dias, né? O Vasco foi ao mercado contratar um lateral e o Caso Brasil trouxe o Matheus Ribeiro, que com todo respeito ao atleta foi um dos piores jogadores da história do Vasco, né? Uma coisa pavorosa o Matheus Ribeiro em campo, mas a gente deseja aqui uma boa sorte, né, para ele, uma boa sorte para o CRB e que ele consiga em outro lugar demonstrar o futebol que ele não conseguiu demonstrar aqui no Vasco da Gama. Matheus Ribeiro, de saída, vai jogar no CRB. Bom, vamos falar aqui agora sobre o Wellington Rato, que é um jogador que parecia que estava bem próximo, né, de fechar com o Vasco da Gama, mas parece que a coisa agora deu uma esfriada. A apuração é do Thiago Fernandes, do Gol.com, e ele apurou diretamente com a diretoria do Atlético Goianiense e até o momento nenhuma proposta foi feita pelo atacante Wellington Rato. O Atlético Goianiense espera receber algo em torno de 5 milhões de reais para liberar o meia de 30 anos. O Vasco tem interesse e, além do Vasco, Cruzeiro e São Paulo também têm interesse na contratação do Wellington Rato. Segundo a apuração aqui do Thiago Fernandes, o Vasco sondou o atleta, sondou os empresários, mas até o momento o Vasco não apresentou nenhuma oferta para o Atlético Goianiense. Então, nesse momento, o Wellington Rato está longe do Vasco. Bom, e para encerrar esse vídeo aqui, informação sobre treinador. O Vasco ainda está no mercado, né, buscando um treinador. Nenhum outro nome foi falado ou ventilado, mas um nome que vinha sendo apresentado como possibilidade assinou ontem com um clube, então não vem para o Vasco. Estou falando do paraguaio Gustavo Morínigo, ex-Curitiba, que acertou ontem a sua ida para o Ceará. Ele será o treinador do Ceará na temporada de 2023, o Ceará que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Gustavo Morínigo, paraguaio, não será o treinador do Vasco. E segue a dúvida, né? Quem o Paulo Brax vai trazer aí para treinar o Vasco? Eu estou começando a desconfiar que vai ser um nome aí que não foi nem ventilado, nem especulado e que vai acabar surpreendendo todo mundo. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!